Olá pessoal, tudo bem? Gente, estou gravando esse vídeo hoje, quarta-feira, dia 26 de junho. Por quê? Porque está chegando aí o dia 30/6, que é o fim, está previsto pelo menos, o fim da prorrogação automática dos benefícios por incapacidade temporária, mais conhecido aí como auxílio-doença. E o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, ele deu uma entrevista ontem para a Rádio Bandeirantes, uma entrevista bem longa, bem extensa, e nessa entrevista ele deu algumas pistas sobre a questão aí do fim da prorrogação automática e também do pente fino que o INSS vai começar já agora em julho, tá? Então assim, antes só um recado, você que não me conhece, eu sou Vinícius Novaes, criador aqui do canal INSS em Foco, que hoje inclusive está fazendo 6 meses de existência, cresceu bastante, com mais de 60 mil inscritos. Então agradeço a todos, gratidão, gente. O nosso diferencial é conteúdo de qualidade, informação checada, verificada, sem achismo e sem especulação. Então, falando da entrevista de ontem do presidente do INSS para a Rádio Bandeirantes. Não posso colocar a entrevista aqui por questões de direitos autorais do YouTube, mas vou resumir aqui os principais pontos que ele tratou, tá? Veja, antes uma informação importante para você. O INSS ele já está respondendo uma auditoria do TCU, Tribunal de Contas da União, sobre essa questão aí da prorrogação automática, tá? O TCU está questionando o INSS, como que você está prorrogando o benefício das pessoas sem avaliar a incapacidade? Ou seja, pode estar prorrogando benefícios aí de pessoas que já estão aptas a retornar ao mercado de trabalho, e isso é ilegal. E veja que o INSS já vem adotando essa medida desde outubro do ano passado. Então as autoridades aí envolvidas, o presidente do INSS, o ministro da Previdência, podem eventualmente até responder aí, ter uma responsabilidade, né? Uma apuração de responsabilidade perante aí a lei, perante a justiça, perante o Tribunal de Contas da União. Então assim, gente, nessa entrevista do presidente do INSS, ele realmente deu a entender que não vai continuar para sempre essa prorrogação automática, como eu sempre falo, né? Ele citou na entrevista que quem já prorrogou o benefício por 2 ou 3 vezes vai ter que passar por uma perícia presencial. Vinícius, mas isso vai ser agora, já em julho? Gente, eu não sei, ele não citou datas, tá? Ele não foi assim muito específico. Ele deu uma entrevista, digamos assim, sabe como que é político, né? Ele sai pelas laterais, a mínima oportunidade que dá para ele devagar, ele deu uma devagada ali. Olha, quem já prorrogou 2 ou 3 vezes, pode ser que seja chamado por uma perícia presencial. Aí ele começou a falar do pente fino, né, que vai começar agora em julho. Então essa operação pente fino, ele disse que vai focar aí os aposentados por invalidez, também quem recebe auxílio-doença há bastante tempo, principalmente há mais de 1 ano, ou sem data fim, vai ser chamado para essa perícia presencial. E quem recebe o BPC-LOAS, ele falou que vão ser feitos batimentos entre os bancos de dados do governo, ou seja, cruzamento de informações. Por quê? Você sabe que o principal critério para concessão do BPC é a questão da renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Só que essa questão de renda familiar, de grupo familiar, às vezes muda a composição do grupo familiar, né? A pessoa separa, casa de novo, ou então alguém da família arruma um emprego, e tudo isso já interfere na renda familiar. E o governo tem vários bancos de dados aí da Receita Federal, né? Informações bancárias. Hoje com o Pix, principalmente, fica tudo registrado, né, gente? Então é muito fácil aí da Receita Federal caçar não só a sonegação, como quem está omitindo rendimentos. Então vai ser feito esses batimentos, né, para cessar aí o benefício de quem não atende mais o critério da renda familiar.
E também, gente, nessa questão aí da convocação das pessoas, né, para fazer a perícia presencial do pente fino, quem é aposentado por invalidez ou quem recebe o auxílio-doença há bastante tempo, ele enfatizou que não vai ser uma coisa tumultuada, que não vai ser chamado todo mundo de uma vez, tá? Não adiantou os critérios, mas falou que vai ser, nas palavras dele, um pente fino cirúrgico. Aí o jornalista questionou, mas e as pessoas que têm dificuldade de locomoção, por exemplo, que estão internadas? Aí ele deu a dica que eu já falei aqui no canal também, que é você ou seu familiar, se você tiver numa condição de saúde precária, não tiver como se locomover e for convocado para uma perícia do INSS, você pode solicitar uma perícia hospitalar, se estiver internado, ou uma perícia domiciliar em casa. Para isso, você faz essa solicitação no 135 e vão te informar aí os procedimentos. Mas basicamente você vai precisar ter em mãos um laudo, um atestado médico que ateste a sua incapacidade de locomoção, tá? Daí, para finalizar a entrevista, ele falou bastante da experiência do Ateste-Med, né? Essa análise documental para conceder o auxílio-doença, que foi muito bem sucedida, não só para o segurado, que ele tem o seu pedido atendido mais rapidamente do que ficar aguardando meses uma perícia presencial, como também ele falou que gera uma economia para o próprio INSS, porque o INSS não precisa daí pagar aquele tempo que a pessoa ficou aguardando a perícia. Então, ele falou um número de 2 bilhões de reais de economia, então ele deu a entender que vai expandir essa experiência do Ateste-Med. Ou seja, gente, como eu falei no vídeo passado, a tendência no INSS é passar por um processo parecido que os bancos passaram no passado, reduzir ao máximo o atendimento na agência, inclusive para perícia, ou seja, análise documental. Agora, o que vai acontecer já agora em julho, depois do dia 30/6, quando a portaria 47 perde a vigência, não me arrisco a dizer, não trabalho com especulação, vamos aguardar a publicação da nova portaria no Diário Oficial, daí eu venho aqui para vocês e trago todos os detalhes. Agora, a dica que eu dou para você é que você não pode ser pego desprevenido, tá? Então já providencie a atualização dos seus laudos, dos seus atestados, lembrando que a validade de um atestado médico para o INSS é de 90 dias. Não estou falando do prazo de afastamento, não. Estou falando da validade do documento. Do dia que o médico assina o laudo, o atestado, você tem 90 dias para apresentar ao INSS. Depois disso, o INSS não aceita mais, você precisa renovar. Então, de repente, agora, se acabar a prorrogação automática, para você não ser pego de surpresa, já providencia aí a atualização dos seus laudos, dos seus atestados. Inclusive, eu escrevi um e-book, né, desvendando os segredos da perícia médica do INSS, e tem um modelo ali de laudo atestado que você pode seguir. Também escrevi um e-book sobre o pente fino, como se defender do pente fino do INSS, dicas valiosas para você ali, inclusive nessa questão também da documentação médica. E por fim, escrevi o e-book Como Converter o Auxílio Doença Comum 31 em Acidentário 91, onde você tem uma série de vantagens, entre elas depósito do FGTS e estabilidade no emprego por mais 12 meses após o retorno do trabalho. Se você tiver interesse em adquirir qualquer um desses e-books, o link está na descrição desse vídeo, tá? E também fixado no primeiro comentário. Também criei um grupo VIP no WhatsApp da Mentoria Secreta, onde eu troco uma ideia mais próxima ali com os participantes do grupo sobre todas essas questões, essas mudanças que estão acontecendo no INSS, e as pessoas do grupo trocam ali informações valiosas sobre previdência social, porque informação é poder, né, gente? Quanto mais bem informado você tiver, você não vai ser pego aí desprevenido. Agora, se você precisar aí de uma consultoria sobre o seu caso particular, tá? Aí você tem que entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que está aparecendo aí na tela, e eu vou te dar todas as informações
como funciona o meu serviço de consultoria. Você vai agendar aí uma consulta comigo. Esse número é somente para quem quiser contratar a consultoria ou tirar alguma dúvida sobre a aquisição dos e-books. Eu não presto ali nesse WhatsApp informações de graça, não faço análise gratuita de casos, tá, gente? Informações gratuitas você deixa ali nos comentários uma sugestão de vídeo que eu possa fazer aqui no canal, ou então você entra em contato com 135, tá? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.